todos os conceitos que eu estou apresentando aqui podem ser mais detalhados no futuro, tá? Em vídeos que eu vá fazer no futuro. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse momento é o seguinte. O que são oráculos? Oráculos são uma forma de sabedoria. A gente precisa entender que os oráculos são uma forma de sabedoria. É uma sabedoria que transcende limites de espaço e tempo, passado, presente e futuro. Tá? Isso está relacionado a uma série de coisas, inclusive o conceito de sincronicidade. Então essas aparentes coincidências significativas, como dizia Jung, elas transcendem limites de espaço e tempo. Tá? São eventos paralelos que não têm necessariamente uma relação de causa e efeito. Mas se tiverem uma relação de causa e efeito, essa relação ela é sistêmica. Não é uma relação de causa e efeito linear. Né? Alguns eventos no universo têm uma relação de causa e efeito linear. Outros eventos não têm essa relação de causa e efeito linear. A causalidade é sistêmica. E às vezes, alguns eventos no universo acontecem de forma paralela sem ter uma relação de causa e efeito direta. Mas se tiver uma relação de causa e efeito, ela é sistêmica, em forma de rede, tá? Com vários emaranhados interconectados e convergindo num determinado evento. Tudo isso a gente precisa entender que envolve também um componente espiritual. Tá? Não são elementos que se explicam só a partir das leis da matéria. Tem também aqui a confluência de fatores e de elementos espirituais. E aqui eu preciso falar desse aspecto também. Quando a gente fala de espiritualidade e energia espiritual, a gente fala de algo que tem uma teleologia. Eu já trouxe esse conceito em vídeos anteriores. Esse conceito vai ser mais trabalhado, mas vão se acostumando com essa palavra. Energia espiritual, ela tem uma teleologia, ou seja, ela tem uma direção, um sentido e uma intencionalidade. Esse é um conceito junguiano também. Não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando isso da teoria junguiana. É diferente do conceito de energia para os materialistas. Né? Quando a gente pensa no conceito de energia para o físico, para o químico, para o biólogo, para o médico, dentro da área de conhecimento desses saberes num paradigma materialista, a ideia de energia ela não tem uma teleologia, não tem uma direção, um sentido, uma intencionalidade. Tá? Aliás, muito pelo contrário, dentro da lógica materialista, existem as relações de causa e efeito, mas as leis do mundo material e do conceito de energia num paradigma materialista vão se formando, vão se construindo de maneira aleatória, ao acaso, tá? É ao acaso. As coisas vão acontecendo ao acaso e elas permanecem estáveis na realidade material se aquele evento, de alguma maneira, for bem sucedido nas condições de existência do universo. A gente vê muito isso no darwinismo. Tá? Para dar um exemplo no darwinismo, uma determinada característica ela surge por mutação genética. Se ela for bem adaptada na natureza, aí ela permanece, ela continua existindo. Mas a mutação genética aconteceu por acaso. Tá? O fator inicial é um fator aleatório, do acaso. Né? Isso numa visão materialista. Numa visão espiritualista, não. Até mesmo aquilo que parece acontecer ao acaso está aparecendo, surgindo e acontecendo seguindo uma teleologia, seguindo uma direção, um sentido e uma intenção. Então, na verdade, dentro de uma lógica espiritualista, o acaso não existe.
Ou se existir, se você quiser manter um conceito de acaso, de algo que aconteça por um acaso, mas esse acaso tem uma teleologia, tem uma direção, um sentido e uma intencionalidade. Então, uma mutação que aconteceria por acaso numa visão materialista darwinista, numa visão espiritualista não aconteceu por um acaso. Ela tem um sentido, ela tem uma função evolutiva do porquê que aquilo aconteceu. Ok? E os oráculos, por serem uma sabedoria que transcende espaço e tempo, passado, presente e futuro, possuem uma plasticidade e uma capacidade de acessar essa teleologia. De acessar não apenas a previsão do que vai acontecer ou do que já aconteceu, mas entender a teleologia, a intencionalidade, o sentido, o porquê daquilo estar acontecendo. Por isso que os oráculos, mais do que fazer previsões, eles podem aconselhar, eles podem orientar, eles podem revelar o sentido oculto por trás daquilo que está acontecendo. E com esse conhecimento, não só a previsão é possível, como também a mudança de destino é possível. E como nesse conhecimento existe um elemento energético envolvido, essa mudança de destino também pode ser providenciada de maneira energética, através da espiritualidade, ou seja, através de trabalhos espirituais e magísticos. E aqui a gente entra numa questão importante. O trabalho com oráculos envolve um aspecto de energia, tá? Por tudo que eu falei até aqui, vamos entender que o trabalho com oráculos envolve um aspecto de energia. Sempre. Sempre. Em todos os oráculos. Não tem exceção. Nem mesmo a astrologia. Não tem exceção. E aí a gente começa a entender que os oráculos, na verdade, são uma forma de magia divinatória. Isso é importante, tá? Nesse ponto do vídeo, isso aqui é muito importante. O que é magia? Tá? Magia é uma forma de disciplina espiritual que avalia e manipula energias para entender e, se for possível, alterar a realidade, através de rituais e de projeções psiônicas. Então, a magia é uma disciplina espiritual e é também uma disciplina mental, psíquica. Porque o psíquico e o espiritual, na verdade, estão muito entrelaçados. Na verdade, são entrelaçamentos de uma mesma realidade. Tá? Dentro de uma visão espiritualista, o pensamento, a psique, ela não se origina no cérebro. Tá? Essa ideia de que o pensamento se origina no cérebro, isso vem de um pensamento materialista. No pensamento espiritualista, não. Isso vem o nosso pensamento vem de uma conexão da alma. E a alma, ela está conectada ao próprio universo. Tá? Ao próprio universo. É uma coisa muito mais profunda e muito mais complexa, difícil de entender. Mas a magia é a manipulação espiritual energética dessa energia psiônica, que também é uma energia espiritual e pode alterar a realidade. O uso de oráculos, na verdade, é um segmento da disciplina da magia, que é chamada de magia divinatória. Então, todos os oráculos, astrologia, tarô, baralho cigano, runas, búzios, numerologia e qualquer outro oráculo que vocês queiram pensar, o jogo de Obi, por exemplo, né? Então tem vários outros oráculos que vocês possam pensar. Todo oráculo é uma forma de magia divinatória, porque você movimenta a energia psiônica para acessar um conhecimento que transcende passado, presente e futuro. Não é só futuro. Tirem da cabeça que oráculo é só para prever futuro. Não. O oráculo, ele é uma sabedoria. Ele acessa passado, presente e futuro. E não é só para prever. É também para
orientar, para compreender, para analisar, para entender fatores ocultos por trás daquilo que está acontecendo no mundo visível e material. E mais do que isso, o conhecimento do oráculo, quando você entende o que realmente é o oráculo, como uma forma de sabedoria que transcende passado, presente e futuro, e é uma forma de magia divinatória, o próprio trabalho com oráculos, tá? O próprio oráculo pode se tornar uma ferramenta para mudar o destino. Então, eu posso usar qualquer oráculo, qualquer um, todos os oráculos, para fazer magia para mudar o destino. E realmente é lamentável que a maioria dos oraculistas não saibam disso. É uma limitação da modernidade. É um saber que, de uma certa maneira, se perdeu ou está fragmentado. E eu não estou falando isso de bobeira, tirando da minha cabeça de bobeira. Tem bibliografia, tem trabalhos de pesquisa que mostram isso, tá? Tem referências.